E aí, galerinha dos 8º anos, professora Elisângela de volta para uma revisão. Não se esqueçam que o meu contato está aí na telinha. WhatsApp 992459717. Kisiele@gmail.com é o meu e-mail. Preste atenção, galerinha, livros em cima da mesa, todo mundo de olho no livro. Vamos começar então com Evolução, Organização do Corpo Humano, capítulo 1. Mudanças que aconteceram ao longo do tempo fizeram com que os indivíduos com características que traziam vantagens para a sua sobrevivência permanecessem na população, enquanto aqueles que não possuíam tais vantagens desapareciam e um processo conhecido como seleção natural. Acredita-se que os primeiros seres humanos e seus ancestrais originaram-se da África e lá viveram por milhares de anos, e que foi nesse período que a seleção natural agiu sobre essas populações, favorecendo a sobrevivência de indivíduos com o encéfalo desenvolvido, permitindo assim o aprimoramento da compreensão, da interação com o meio onde viviam, do modo de vida em bandos e até do convívio em grupos mais organizados. O Homo erectus, o homem ereto, foi considerada a primeira espécie do gênero Homo a se expandir além do continente africano. Constituíram ferramentas mais elaboradas, sendo ágeis caçadores. A proporção do corpo e a postura eram bem mais semelhantes às dos homens atuais, e evidências mostram que eles foram os primeiros hominídeos a aprender a dominar e manipular o fogo. Homo neanderthalensis, ou Homo de Neandertal, foi encontrado no Vale de Leander, na Alemanha. Se espalhou pela Europa e pela Ásia. Fizeram ferramentas mais sofisticadas e já enterravam seus mortos. Eles coexistiram com seres humanos da nossa espécie, Homo sapiens, e, consequentemente, disputaram territórios, caça, mas também compartilharam experiências e aprendizagens. Homo sapiens, ou Homo sábio, foi uma espécie que originou-se na África e dispersou-se por todos os continentes do planeta. Suas ferramentas e seus utensílios eram mais complexos e especializados para cada tipo de uso. Desenvolveram agricultura, pecuária e relações sociais e os primeiros a modificar o ambiente. As características vantajosas aos seres humanos foram polegares oponíveis, postura ereta e bipedismo, desenvolvimento do encéfalo, utilização de ferramentas, a manipulação do fogo, a criação da agricultura e pecuária, o desenvolvimento da linguagem e da cultura. Na classificação do ser humano, pertencemos ao reino Animalia, porque somos eucariontes, pluricelulares e heterótrofos. Somos do filo Chordata, porque em algum momento do desenvolvimento embrionário tivemos notocorda, que foi substituída pelo sistema nervoso central. Pertencemos à classe Mammalia devido à presença de pelos e glândulas para a produção de leite. A ordem Primata devido aos polegares oponíveis e córtex cerebral bem desenvolvida. Família Hominidae. Principais características dessa família: posição ereta e andar bípede. Gênero Homo, gênero que inclui automaticamente os humanos modernos e as espécies relacionadas com eles. Espécie Homo sapiens, homens sábios. Com relação a parentesco entre os homens e os macacos, ocorreu que em algum momento do passado, os seres humanos e os macacos tiveram um ancestral em comum. E esse ancestral deu origem, de um lado, aos grupos que originaram os seres humanos e, do outro, o grupo que originou os macacos. Também não podemos representar a evolução humana em termos de árvore filogenética de forma linear, e sim de forma ramificada, porque em algum momento dessa evolução ocorreram, por alguns motivos, a extinção de determinadas espécies, e os que foram sobrevivendo deixaram descendentes.
e com isso seus registros fósseis. Mas a espécie que prevaleceu por sua inteligência e por todas as características vantajosas foram o Homo sapiens. Entre as espécies de Homo sapiens, e existem grandes taxas de miscigenação entre a maioria dos povos, não podemos separar os seres humanos em raças. Civilizações antigas, como do Antigo Egito, já desenvolvia técnicas para embalsamar e mumificar corpos que eram armazenados em sarcófagos. O estudo da anatomia já havia sendo realizado por pessoas como Leonardo da Vinci, um grande estudioso de várias áreas. Porém, no passado, haviam barreiras éticas e legais para a prática desse tipo de estudo, sendo passível de punição aqueles que fizessem análise dos órgãos internos por meio da dissecação de corpos. Com os avanços do estudo da anatomia humana e do desenvolvimento de novas tecnologias, como o microscópio, foi possível explorar o corpo humano com mais profundidade, e no século XIX, cientistas concluíram que a unidade básica dos seres vivos era a célula. Então, a célula tem várias organelas que desempenham todas as funções vitais. Capítulo 2. Sistema endócrino. Puberdade e adolescência. A adolescência é marcada por mudanças físicas, psicológicas e comportamentais. As mudanças físicas provocam o surgimento das características sexuais secundárias. As mudanças psicológicas interferem na maneira de pensar e agir do adolescente. As mudanças podem ser controladas por hormônios iniciadas durante a puberdade, fazem que o organismo amadurece sexualmente. Os hormônios são produzidos por glândulas encontradas no corpo humano. Na região do encéfalo temos o hipotálamo, a hipófise. Na região do pescoço, tireoide e paratireoides. Na região do tórax, o timo. Na região do abdômen, suprarrenais, pâncreas. Na região do sistema reprodutor, testículos e ovários. No corpo humano, podem ser encontradas glândulas exócrinas, glândulas endócrinas e glândulas mistas. As glândulas exócrinas produzem secreções liberadas para fora do corpo, como, por exemplo, as glândulas sudoríparas e mamárias, ou para o interior de cavidades de órgãos ocos, como a glândula salivar e a bile liberada pelo intestino delgado. Também temos as glândulas endócrinas que produzem hormônios liberados para a corrente sanguínea, atingindo as células-alvo. Já as glândulas mistas têm a função de glândula exócrina, secretando as substâncias, e glândulas endócrinas, produzindo e liberando os hormônios diretamente na corrente sanguínea. Um exemplo de glândula mista é o pâncreas. Na puberdade, o hipotálamo estimula a glândula hipófise a produzir os hormônios folículo estimulante, FSH, e hormônio luteinizante, LH, que vão estimular o amadurecimento das glândulas sexuais femininas, os ovários e os testículos. Os ovários, então, passam a produzir hormônios sexuais, a progesterona e o estradiol, e os testículos começam a produzir a testosterona, hormônio sexual que provoca alterações no corpo do menino. Capítulo 3. Sistema genital masculino e feminino. O sistema genital masculino é formado pelos seguintes órgãos: testículos, que produzem os espermatozoides e os hormônios testosterona; epidídimos, onde os espermatozoides amadurecem; canais deferentes, transportam os espermatozoides; vesículas seminais, produzem o líquido que nutre os espermatozoides;
A próstata produz o líquido que protege os espermatozoides da acidez da vagina. O pênis é capaz de sofrer ereção. O pênis possui a uretra, por onde elimina a urina e também por onde libera o esperma por meio da ejaculação. O esperma é formado por espermatozoides, líquido seminal e líquido prostático. Sistema genital feminino é formado pelos seguintes órgãos: vulva, vagina, útero, tubas uterinas e ovários. A vulva é formada pelos pequenos e grandes lábios e também pelo clitóris. A vagina é o canal que liga o útero ao ambiente externo. O útero é o órgão responsável pelo desenvolvimento do óvulo fecundado. As tubas uterinas conectam o útero aos ovários. É nas tubas uterinas que ocorre a fecundação. E os ovários produzem os ovócitos e os hormônios sexuais, estrógeno e progesterona.